Alô, pessoal. Agora, boa noite. Estamos hoje aqui mudando um pouco o nosso horário do projeto Universidade Aberta, um projeto da Secretaria Municipal de Cultura, da Prefeitura de Porto Alegre, e que fixou um horário ali das 18h30, mas agora, com a chegada da primavera, agora já está noite em Porto Alegre, mas daqui a pouco será claro. E assim, para atender, algumas pessoas pediram que já estão de novo no seu trabalho, voltaram a trabalhar, e a gente, então, passou tanto o Universidade Aberta hoje, quanto quinta-feira, o projeto Os Livros de Nossa Vida, lembrando, para quem não sabe ainda, que nesta quinta-feira terei a honrosa visita de minha colega de aula, minha amiga há 50 anos, Regina Zilberman, uma das mais famosas professoras de literatura brasileira do país, autora de um sem número de obras importantes, que passam desde a teoria literária a questões como a recepção da literatura, a literatura infantil, a literatura infanto-juvenil. Eu brinco com ela que ela já virou um ícone, né? E a Regina vai estar aqui, então, nessa próxima quinta-feira. Na terça-feira que vem, dentro do projeto Universidade Aberta, o nosso querido professor da Faculdade Católica, Rodrigo de Lemos, que aqui falou sobre o Camus, e que é um grande especialista em literatura francesa, um estudioso da literatura francesa, vai abordar a obra de um autor que foi muito famoso e que hoje está um pouco esquecido. E eu disse para ele, vamos ressuscitá-lo, porque é um autor importante, é um autor que esteve no centro de polêmicas e que foi muito, muito lido em sua época, André Gide, e que hoje não se fala mais da sua obra. Então, nós vamos, na terça que vem, abordar o André Gide. Hoje não era eu que ia fazer essa palestra, mas ocorreu um imprevisto com um convidado que deveria vir hoje, e eu já tinha uns pedidos aí para falar a respeito de um livro, de um romance, que agora ele já completa 85 anos. Boa noite, aqui aparecendo o Aguinaldo Severino, meu querido amigo, Débora Mutter, né, apaixonada pela Clarice, que está fazendo um lindo trabalho sobre a Clarice, Karina Zonin também, sempre presente aqui, querida Helena Terra, obrigado a todos. James, James, eu acho que participou de todos os nossos atividades e participava também no ano passado, quando era ao vivo ali no Centro Municipal de Cultura, né? É agradável a gente ter uma pessoa assim com esse interesse, né, pela literatura, pelos livros. Obrigado a todos os demais. Mas esse é um livro curioso, é um livro importante. Eu, na minha lista pessoal, na minha lista particular dos 10 melhores romances brasileiros do século XX, eu não tenho dúvida, colocaria Os Ratos e não sei se não colocaria entre os 10 melhores romances brasileiros. Aí a concorrência é dura, mas de todos os tempos. E, no entanto, há um problema com esse livro. Eu encontro esse problema, eu vejo esse problema em sala de aula, com meus alunos, que porventura chegam ao curso de letras, já com a leitura feita, e muitos deles demonstram que foi uma literatura um pouco incômoda, uma literatura um pouco irregular, que fizeram com alguma dificuldade, e eu compreendo isso, porque li Os Ratos pela primeira vez quando estava no segundo ano colegial, devia ter uns 16 anos, por aí, até a primeira edição dos Ratos, que o professor Nicote, se estiver nos assistindo, deve ter, não, tem a primeira edição dos Ratos e mais 500 livros, e eu lembro que sofri, mas esse é o famoso, porque já se falava um pouco do Dionélio, mas Dionélio sempre foi um autor um pouco fora do sistema, do establishment, né? E uma das razões, quem sabe, é o fato de que o seu livro oferece
a um leitor jovem, a um leitor ainda, digamos, inexperto, oferece efetivamente dificuldades. Eu até admito que ele oferece algumas dificuldades para todos os leitores num primeiro momento. É um pouco assim como Guimarães Rosa, é um pouco assim como Clarice Lispector, é um pouco assim como Machado de Assis. Estou vendo aqui a Sandra Axelrod Saffer, minha querida e brilhantíssima aluna, brilhante aluna, sempre nota máxima, não só em literatura, mas nas demais cadeiras, aluna lá no Israelita nos anos 70, no querido, longínquo e saudoso para mim, Colégio Israelita Brasileiro. Então, eu pensei, vamos falar dos ratos, e foi até uma provocação que me fizeram abordar esse livro e tentar mostrar as suas virtudes, a sua excepcional qualidade, ainda que se trate de um romance diferente, um romance singular. Um romance que, embora publicado no chamado ciclo do romance de 30, tem a ver, claro, tem a ver, porque é puro realismo social, né, tem a ver, mas formalmente difere das construções da arquitetura narrativa de um Jorge Amado, de um Érico, de um José Lins do Rego, da Raquel, do Graciliano Ramos, do José Américo de Almeida, do Ciro Martins e outros autores que viveram essa época dourada da ficção brasileira. É um livro, portanto, singular. A sua singularidade, ela é, digamos, eu não estou comparando agora os universos ficcionais, mas lembra um pouco a do Machado de Assis, que é a de tomar temas banais, né, de tomar um assunto, enfim, que aparentemente é secundário, que no máximo talvez desse um conto. Aliás, o Dionélio pensou primeiro num conto, ele ouviu a história, o princípio da sua história, eu diria o final da sua história, de sua própria mãe, que uma vez disse que tinha sonhado com os ratos e que os ratos haviam roído o dinheiro, as notas, as cédulas que estavam na mesa da cozinha para pagar o leiteiro. Né? Depois a gente vai falar do leiteiro, né? Mas o importante aqui é que o tema não era um tema fascinante, como é, por exemplo, a história do Rio Grande do Sul através daquelas figuras legendárias, né, que o Érico trabalhou. Não é a conquista do cacau, né, como Jorge Amado se valeu em Terras do Sem Fim, em Seu Jorge dos Ilhéus, de pano de fundo do trepidante Gabriela Cravo e Canela. É um romance, portanto, que se assenta sobre a banalidade, o fato banal da existência, sem qualquer sopro épico, sem qualquer ato grandioso e sem qualquer eloquência, sem qualquer retórica, sem qualquer concessão ao lirismo, porque o estilo do livro, talvez seja um problema para o leitor jovem, é um estilo árido, seco, despojado ao limite, sufocante. Difere, por exemplo, do de Graciliano Ramos, que também é um estilo extremamente econômico, né, extremamente despojado, limpo, mas há, digamos, nas entrelinhas de Graciliano Ramos, há uma sutil poesia, por exemplo, em Vidas Secas. Acho que há momentos de poesia humana, ainda que descrita de maneira não lírica, não poética, não se valendo de uma linguagem mais suntuosamente poética, como faz, por exemplo, o Jorge Amado em alguns dos seus romances. Aquela linguagem de Os Ratos parece perfeitamente adequada à secura, à falta de grandeza, à falta de ímpeto do romance, da narrativa propriamente dita. Né? A narração se adequa perfeitamente à narrativa, com algumas estranhas marcações que o Dionélio fez, como que para sublinhar.
é um tom monocórdico, né? Um tom quase neutro. E para sublinhar aquela neutralidade adequada à pequenez do drama de Nazianzeno, ele, de vez em quando, quem leu, ele coloca em itálico, coloca entre aspas, de uma maneira que a gente entende que aquilo seja um reforço, como se ele levantasse a voz, como se, de repente, ele crispasse um pouco o estilo. Porque o seu estilo, a história em si é crispada, mas o estilo não é. Então, isso talvez tenha sido o grande empecilho para que todos os leitores, para que muitos leitores percebessem o virtuosismo, né, e a importância desse relato produzido pelo Dionélio. Mas, como eu dizia, a exemplo do Machado em Dom Casmurro, você quer um tema... Quando o Machado escreve Dom Casmurro, o tema do adultério feminino, já praticamente havia se esgotado, né? Desde os anos 50, com Flaubert, estava lá no Tolstói, estava no Dostoiévski, estava no Zola, no Essa de Queiroz. Todos os autores realistas do mundo já tinham, de alguma forma, escavado, né, nesse tema que praticamente se esgotara. Daí que o assunto de Dom Casmurro, claro que o adultério é um tema do livro, é um motivo do livro, mas a essência mais profunda não é o adultério. Talvez sejam outras coisas. E por que o Dom Casmurro, então, é um romance genial? Porque mostra o patriarcalismo? Outros livros mostram, né? O Martins Pena mostra isso, o Bernardo Guimarães mostra isso, e nem por isso escreveram obras geniais. Né? Não é por isso. É a forma como o romance foi escrito. A maneira de urdir a intriga, a narrativa, a maneira de apontar caminhos, de deixar, de colocar dados mais ou menos que ficam ali nebulosos ou simplesmente ocultos. É a maneira de narrar. E é isso, então, que nós vamos tentar ver hoje para mostrar a grandeza de um romance aparentemente apenas um romance sobre a vida ordinária, um romance sobre a vida mesquinha. Né? Eu começo fazendo aqui porque eu sei que tem muita gente que não leu ainda Os Ratos. Então, eu começo fazendo uma rápida, assim, o máximo possível, uma sinopse do livro, mas para que a gente relembre, porque é provável que todos que leram aqui, muitos já tenham lido há algum tempo, para que percebamos já no entrecho, isto é, já na intriga do texto, o quão aparentemente amorfa ela é. Vejamos. Eu vou puxar aqui. Eu desloquei para cá. Me desculpem que eu sou meio primitivo. Né? Vamos ver agora se vai passar. Passou. Aqui é uma foto do Dionélio. Dionélio já velhinho, lendo jornal, uma boa foto. O Dionélio não tem muitas fotos. O Dionélio era um sujeito que não fazia vida literária. Né? Tem escritores que gostam da vida literária, da vida social, de tardes, de noites de autógrafos, de conversar, de fazer palestra, falar com estudantes. E tem outros que são mais reclusos, né? Menos interessados, menos propensos a esse tipo de atividade. O exemplo que nós poderíamos dar, clássico, recente, de um grande autor, completamente infenso a falar com o público, é Gabriel Garcia Marques. Ele começava a suar, ele tremia, ele tinha horror. Ele considerava a fama, paradoxalmente, porque ele gostava também de viver bem, de carrões, mas a fama pesou sobre ele. Né? A fama foi para ele o peso maior de uma solidão. Né? Ele até chega a se comparar a personagens solitários como os Buendias ou como lá o patriarca do Outono do Patriarca. Dionélio era um homem mais fechado, foi militante comunista, né? Teve uma infância pobre, marcada pelo assassinato do pai, lutou com muitas dificuldades, né? Veio a Porto Alegre, formou-se em medicina e foi um dos primeiros a ingressar na psiquiatria. Né? Isso é um fato importante,
porque logo depois, até uma vez o Ciro me disse que era um primo em segundo grau, um aparentado dele, talvez fosse só o parentesco fosse apenas a paixão literária. Ciro também faria uma trajetória assim, né? E caracterizando, então, um fato muito curioso na literatura do Rio Grande do Sul e do Brasil, mas principalmente no Rio Grande do Sul. Há uma profusão de médicos que escrevem. Eu diria que talvez, juntamente com o direito, ultimamente também muito entrando o pessoal de letras, né, de jornalismo, de comunicação, mas eu diria que talvez a medicina, porque, vejam bem, Dionélio, médico, Ciro, médico, Érico Veríssimo, o sonho da vida dele era fazer medicina. O seu irmão mais jovem acabou realizando o seu sonho e formou-se em medicina. O Érico trabalhou numa farmácia em Cruz Alta, da sua propriedade, quase como um enfermeiro de um médico, quase como médico, né, durante a Guerra Civil de 23, com aqueles feridos, aqueles degolados, né, que chegavam lá já degolados, né, já não serviam para mais nada. É uma tradição, o Aguinaldo diz que é uma tradição dos médicos. Eu acredito que seja uma forma de enfrentar, ou de escapar, talvez seria melhor do que enfrentar, de escapar das agruras de uma vida que frequentemente é muito dura, é uma vida difícil, porque você vive numa situação limite permanente, dependendo do ramo da medicina. O Josué Guimarães me contou que fez 3 ou 4 vezes vestibular de medicina, que já era muito difícil, levou bomba e desistiu. Existe uma lenda que não está confirmada, que Simões Lopes Neto teria, no Rio de Janeiro, estudado até o 3º ou 4º ano de medicina, né? Mário Quintana, farmacêutico, que não deixa de ser um médico, né? Uma espécie de médico, seria um farmacêutico que, na verdade, acabou sendo um poeta e jornalista. Scliar, né? E modernamente nós temos aí o caso do José de Grazia, o caso do Nauer, temos uma profusão, né? E temos esses cronistas maravilhosos que vêm da medicina, como o J.J. Camargo, o Dr. Lucchesi, né? O maior escritor brasileiro, o maior, pelo menos ficcionista brasileiro do século XX, João Guimarães Rosa, era médico. E o outro, Carlos Drummond de Andrade, ia ser médico, mas aí, sabe como é que é? Vestibular difícil, foi para farmácia, se formou em farmácia, né? Então é uma pleiade, né, de médicos escrevendo. Boa noite aqui, dando boa noite ao Aguinaldo, à Margarete. Dionélio estreara com um livro de contos, Pobre Homem. São contos, eu diria, interessantes, né? Tinha poucos exemplares desse livro. O neto dele, meu querido aluno e amigo César Machado, perdeu uma vez um dos pouquíssimos primeiros exemplares, porque teve uma edição muito pequena de 500 exemplares em 1927. Então, tinha um conto ali problemático, mas eu não vou me perder aqui em digressão, porque senão nós vamos entrar nesse conto do Dionélio. Em 1935 vem Os Ratos, concorre ao grande prêmio literário do Brasil da época. Eu acho que não era um prêmio de dinheiro, era um prêmio de prestígio, mas de largo prestígio, o prêmio da Academia Brasileira de Letras. Prêmio, acho que era Machado de Assis o nome. E são 4 ganhadores, é um absurdo, né? Você dá um prêmio para 4 ao mesmo tempo, repartir o prêmio. Mas é interessante, porque estava lá o Dionélio, né, com Os Ratos, acho que era o mais importante dos 4. Em seguida, a importância, talvez, o Jubiabá, do Jorge Amado, que é um livro ainda juvenil. Jorge Amado tem um pouco mais de 20 anos quando escreve Jubiabá, mas que tinha uma significação que eu até falei aqui, acho que falei algumas palavras sobre Jorge Amado, na medida em que Jubiabá colocava pela primeira vez como herói da narrativa um personagem negro, né, Antônio Balduino. E pela primeira vez alguém defendia no plano da ficção, alguém colocava e defendia no plano da ficção a religiosidade afro-brasileira. Jubiabá é um pai de santo, né, que é apresentado de maneira positiva no livro, quando então, é preciso frisar, todas as religiões afro-brasileiras, Umbanda, enfim, todos os cultos eram proibidos e havia sempre interferência policial, com prisões, a pessoa ia presa por participar, por exemplo, de um
ritual de Umbanda. E tinha o Érico, Música ao Longe, é um livro menor do Érico, é um livro, me parece, digamos assim, dispensável do Érico, e havia um Marques Rebelo. Marques Rebelo ninguém lê hoje, é um autor interessante. Ele tem um livro que a mim me agrada bastante, A Estrela Sobe, e um outro chamado Trapicheiro, mas não foi nenhum desses, foi Marafa, eu acho. Esse é um livro menor, acho que foi Marafa, mas Dionélio teve uma certa repercussão. Só que nesse meio tempo ele está na militância política e participando ativamente, ele integra os quadros do Partido Comunista. Como eu falei aqui ao falar sobre o romance de 30, a década de 30 é uma década de sedução, né? Digamos assim, diríamos hoje, a sedução totalitária, mas compreensível na moldura de uma época onde o regime democrático liberal por excelência, os Estados Unidos, naufragara no crash da Bolsa de 1929. Né? Então, a ideia de um governo forte, de lideranças poderosas e implacáveis, é aceita majoritariamente no meio intelectual na década de 30. Né? Dionélio será, inclusive, depois com a Constituinte, será deputado comunista. Né? Ele sofreu teve preso, foi solto, foi preso novamente. Um amigo, que não sei se está me assistindo hoje, o José Luiz do Amaral, conta que, falando com o Dionélio, uma vez nós caminhamos na Rua da Praia, o Dionélio, e eu notei que era estranho, o Dionélio usava sandálias. Desculpe, usava sapatos e o Amaral estava de sandálias. E ele elogiou. O Dionélio tinha teses assim que nós, homens, devíamos andar com saiotes curtos, tipo umas mini saias no verão, né, para permitir um maior frescor. E eu saí, fui embora, e aí o Amaral contou-me que o Dionélio... ele perguntou, então, o Amaral disse assim, mas Dionélio, o senhor, doutor Dionélio, por que não gosta de usar sandálias? E ele se fechou. O Dionélio era assim um pouco, né, tinha uns gestos meio bruscos, assim, umas pausas meio bruscas. E depois o Amaral ficou sabendo que ele tinha sido torturado, que tinham queimado a sola dos seus pés com maçarico. Quer dizer, então, ele tem uma experiência dura de prisão e de tortura, supostamente, eu não tenho uma afirmativa, mas acho que não há um registro definitivo, não sei se há arquivo sobre isso, mas, enfim, ele, ao que tudo indica, foi torturado durante o Estado Novo. Os Ratos veio em 35, teve uma edição e não agradou. Não agradou o público da época. Demorou para ter outra edição. Eu lembro que acho que saiu uma segunda edição aí pelos anos 40 e nos anos 60, vejam bem, um livro desse teor, edições pequenas. Nos anos 60 teve uma edição, no começo dos 60, a da Civilização Brasileira. Aí esgotou e também parou, e no fim dos 60, uma editora que não existe mais aqui em Porto Alegre, a Bells, publicou uma nova edição. E depois, sim, eu acho que a arte caiu, as universidades, as faculdades de letras começaram a dar uma certa ênfase a esse romance. Ele já foi leitura obrigatória no vestibular da USP, da Unicamp e da URGS. Né? Então, isso também ajuda a divulgar e vender o livro. Mas vamos começar. Eu vou fazer rapidamente uma sinopse para quem não está... Porque é interessante ver a sinopse, algumas coisas, né? Um romance de uma curta viagem, né? Não é uma viagem ao centro da noite, como a do Céline, mas é uma viagem à angústia, né? E uma angústia menos metafísica, como, por exemplo, dos romances nessa época do Otávio de Faria, né? Uma angústia pequena, uma coisa pequena, mas uma angústia que vai roer o protagonista por dentro. Vamos dar uma olhadinha aqui? Começa de manhã, como todo mundo recorda, com a ameaça do leiteiro numa casa de subúrbio. Estamos falando do Partenon, provavelmente em Porto Alegre. E um leiteiro dizendo que iria suspender a entrega do leite. Aqui, acho que só eu, né, aqui, o Sidney Stiffelman, querido, outro querido aluno do Colégio Israelita dos anos 70, eram turmas maravilhosas, né? Hoje são figuras proeminentes em várias áreas, não só em Porto Alegre, inclusive no exterior.
o leiteiro, na época, o leiteiro levava o leite em casa, né? Eram carrocinhas. Aqui em Porto Alegre, acredito que já houvesse a entrega do leite em garrafa aqui nos anos 30. Na minha cidade não havia, né? E era comum, eu me lembro, de manhã o leiteiro, a gente deixava ali uma panela e o leiteiro despejava. Aqui tem um outro fator de como a vida, de como alguns valores, eu não sou de olhar para o passado com muita nostalgia, mas como alguns valores eram significativos. O leiteiro, a porta da cozinha ficava aberta em geral, ou às vezes o leiteiro tinha a porta da casa, porque algumas preferiam não deixar na rua, quando tinham cães ou gatos, assim, na entrada, na areazinha de entrada, e o leiteiro despejava o leite ali dentro. Era a mesma coisa do padeiro. Na minha cidade havia o padeiro. Às 3 da tarde, o padeiro passava e já sabia qual era o nosso pedido. Eram 2 pães, né? 2 pães de meio quilo. Então, deixavam lá. Né? Não sei se alguém teve uma experiência assim. Dizem que havia também açougueiro. Isso eu não cheguei a ver, não cheguei a pegar. O verdureiro também era comum. Né? Nós voltamos um pouco a isso agora, né? Em função da pandemia. Então, o leiteiro disse que não vai entregar mais o leite. A soma que ele deve é 53 mil réis. Numa época, aí eu fiz com um amigo meu, que era economista, fizemos um cálculo aproximado, já faz alguns anos. Imaginávamos, então, que devia ser algo em torno assim, de 250 reais, né? Uma quantia significativa para um homem pobre como Nazianzeno, né? Ele é um funcionário público do baixo escalão, né? Temos os funcionários começam a aparecer na literatura, né, mais insistentemente, à medida, claro, que o próprio quadro burocrático da nação se amplia, né? Nos anos 30 tem um grande romance, sobre um belo romance, não é um grande tamanho, mas um romance lírico e melancólico, o Amanuense Belmiro, do Ciro dos Anjos, que não sei se alguém leu, e que é um romance muito, muito bonito, muito interessante, né? E olha o Liberato, mas o Liberato tem uma obsessão com o Clube dos Caçadores. Como ele pertence à elite do Rio Grande do Sul, eu acho que ele não tem idade para ter vivido no Clube dos Caçadores, mas ele ouviu as histórias e ficou fascinado. Uma vez ele me falou assim, com esplendor, como se tivesse vivido aquelas noites inolvidáveis do Clube dos Caçadores, né? O cabaré da elite, o alto, com shows maravilhosos, né? E o diabo tinha tudo lá, era o local do diabo. E o leiteiro, então, ameaçou com esse valor, olha, amanhã eu vou suspender o leite. E aí veio uma discussão da mulher do Nazianzeno, que ouviu os impropérios do leiteiro, e o Nazianzeno que fica furioso. O Nazianzeno, a primeira coisa dele é, mas por que leite? Eu nunca experimentei manteiga, para que manteiga? Mas ela disse, não é manteiga, é leite do filho. E aí nós vamos descobrir depois que o filho passou por uma doença não definida com clareza, que chegou a se supor que fosse meningite, mas que precisa tomar leite. Tá? Então, irritado, Nazianzeno sai da sua casa. Começa assim o périplo, começa essa pequena odisseia. Essa odisseia é limitadíssima, né? Porque vai sair de um bairro, de um subúrbio de Porto Alegre ao centro de Porto Alegre. Né? Não é digamos assim, as grandes viagens da grande literatura. Né? Não é a viagem de Ulisses, não é a viagem do Quixote, do Robinson Crusoe, a viagem presente como tema nuclear, um dos temas nucleares de Moby Dick, né? O translado para a grande cidade, né? Tema do Vermelho Negro, do Pai Goriot, né? da própria Madame Bovary. Mas é a viagem, ele vai entrar numa viagem asfixiante a partir desse momento. E ele, então, vai para o centro, ele vai mais cedo, porque ele precisa arrumar esse dinheiro. Todos nós já vivemos, acredito, uma situação assim, com cargas maiores ou menores de agonia, né? Pô, tem que pagar conta, não tem dinheiro, o que eu vou fazer? Mas a dele é algo dramático, porque envolve a saúde do filho. Tá? Então vem a viagem do bonde. Ele só pensa nisso. Daqui a pouco eu vou falar como é que se dá um processo narrativo, né? Como o narrador atua nisso, mas ele só pensa nisso.
né? E ele pensa, como é que eu vou arrumar o dinheiro? Como é que eu vou arrumar? O que eu vou fazer? Né? Todo romance, no fundo, é um conjunto de cenas que se repetem, né? Elas são reiteradas. Ele planeja uma forma de ganhar dinheiro e tudo vai naufragando. Então ele chega no centro de bonde, né? E começa o vagar, né? A gente lembra do Baudelaire, que no ano passado, o retrasado, o Rodrigo de Lemos deu uma palestra tão linda sobre o Baudelaire, né? O flaneur de Baudelaire, né? O sujeito que passeia pelas ruas de Paris, cá entre nós, né? Também passear pelas ruas de Paris é uma densa maravilha, né? Passeia pelas ruas de Paris descobrindo a modernidade. Esse aqui também é um romance da modernidade, mas da modernidade inconclusa, da modernidade que esconde dentro dela a ruína, a deterioração, a miséria, né? E ele vaga, não como Flaneur, ele vaga com uma angústia só pelos cafés do mercado. O mercado é quase um protagonista desse livro, é um dos cenários desse livro. Aliás, é um livro que se passa praticamente na rua ou nesses locais públicos. O primeiro capítulo é em casa, aí os 7 últimos, que são curtinhos, se passam em casa, e os 20 outros são na cidade. Né? É, portanto, de um andarilho, é um romance de um andarilho, de alguém que está peregrinando por Porto Alegre. Ele vai lá no mercado e vê se encontra alguém, ele pensa, aparecem 2 nomes, Alcides e Duque, que são amigos dele, ele não encontra ninguém, ele vai à repartição, é recebido com frieza, aí ficamos sabendo que ele é um burocrata de 2ª categoria, de 3ª categoria, fica reescrevendo lá os documentos, um sujeito sem importância, um homem sem importância, diria um homem sem qualidades, né, no sentido da nova sociedade que se instaura no Brasil, e Porto Alegre está na linha de frente, é uma das cidades da linha de frente, que é a sociedade moderna, é a sociedade industrial, é a sociedade capitalista. E ele tem um encontro com o Alcides, aí ele expõe, né, mas o Alcides não tem uma solução, aí o Alcides resolve jogar no bicho. O jogo aparece como uma alternativa dos pobres, né, aqui como uma alternativa de faturar alguma coisa. O jogo do bicho é um jogo mais para os pobres, porque você pode jogar só na dezena e ganhar 5 vezes ou 6 vezes, na época eu pagava 6 ou 7 vezes o que apostou. Aí, mas ele tem uma ideia, ir ao diretor da repartição e pedir-lhe um empréstimo. Né? Ele já tinha feito e não tinha pago. Um empréstimo pequeno, um empréstimo, né? E ele encontra, meio por acaso, o diretor da repartição numa obra e, na frente de outras pessoas, lhe pede o dinheiro emprestado. Né? Lhe pede 60, a conta era 53, ele pede 60 mil reais. Você ia pedir, assim, como eu digo, 250 reais, no máximo 300 reais, talvez só 200, não sei. E o diretor o distrata na frente de todo mundo, humilha, pensa que eu não sei o quê, que eu tenho dinheiro aí para pagar suas dívidas, que eu fabrico dinheiro, ele diz. Né? Então, o Nasiasiano baixa a cabeça. Né? Ele é um homem que não se rebela, né? Ele não se rebela em nenhum momento. Né? Ele precisa arrumar esse dinheiro, seja da forma que for. E assim se escoa amanhã. Né? Eu marquei aqui para fazer isso, para a gente lembrar, manhã, tarde e noite. São 3 turnos, né? 3 turnos desse peregrinar, 3 turnos dessa ansiosa busca. O Lukács disse certa vez que o grande romance é aquele que tem personagens que saem à busca de valores autênticos no mundo degradado. Mas isso você está colocando personagens de um porte extraordinário, né? Homens de grande poder de decisão. Aqui, né? Ele quer um empréstimo, ele precisa desse dinheiro. Aí começa a tarde e ele decide não mais voltar à repartição. Na época, provavelmente, não havia livro-ponto ou relógio-ponto. E se reencontra com Alcides. Vai de novo ali para o centro, ali naquele burburinhozinho ali do centro da época, década de 30. E este lembra que tem um sujeito que lhe deve 100 mil réis, e diz assim, vai lá que eu depois te empresto. O devedor
mora ali na rua que, pela descrição, tudo ou é André Puente ou é Gonçalo de Carvalho, né? Uma rua cheia de árvores e tal. Mas o devedor chega lá e diz que não, né? Que não deve. Quem deve é um banqueiro, Mr. Rees. Aí vai lá no banco, o banco é no centro, o Nazianzeno volta a essas alturas, né? Começa a aparecer o sufoco, né? O peso. Nós começamos a sentir o peso dessa urgência, dessa necessidade. Né? Ele tem que resolver isso. Aí ele toma coragem, entra no banco, mas Mr. Rees está no Rio de Janeiro, não está lá. Aí, e ele não almoçou até agora, né? Já deve ser 2 horas, 2h30, sei lá. E aí ele encontra um amigo, ele tenta dar uma mordida no amigo para fazer um bom almoço de 10 mil réis, mas o amigo lhe empresta 5. É o que devia custar um almoço. Né? Por isso a gente pode até fazer um almoço num bastantão desse, deve custar 20 reais, né? 17 reais. E aí ele pensa que talvez fosse um cassino, né? Que talvez jogasse. O jogo faz parte, né? A ilusão do jogo faz parte dos pobres da cidade. E ele vai ao cassino, acho que vocês lembram, ele tem um palpite no número 28, que aliás é o número de capítulos do livro. Ele tem um capítulo 28. E jogando, chega lá e fica pensando, vai jogar, fica indeciso. A roleta gira e dá o 28. Ele sairia dali com 175 mil réis. Né? Mas não jogou. Aí ele troca em fichas, começa a jogar e a tarde inteira ele joga para no final sair sem nada. Né? Tem momentos que ele ganhava um pouco, depois perdia, quando ele já estava indo embora ganhava outra vez, mas pequenas quantias. Então, ele resolve correr, porque já estamos no entardecer de Porto Alegre. E ele corre a um comerciante, era um atacadista lá que ele conhecia, mas também já devia dinheiro. O problema dele é que ele deve para todo mundo, né? E, claro, o seu pedido é negado. E aí ele volta, então, em direção ao centro, volta em direção ao mercado, em busca dos seus amigos. O Alcides e o Duque. O Duque, pelo jeito, é o rei dos viradores, né? O sujeito que meio que comanda lá, essa gente que vive entre uma vida alternativa ao sistema, um pé no sistema e um pé fora do sistema. E lá ele os encontra, e estão com um homem parece que abonado, chamado Anacleto Mondina. Quando chega lá o Nazianzeno, o Alcides, me lembrei de um outro agiota. Ele vai para um outro agiota, um usurário, né? Figuras que tem ainda hoje, né? Mas não são tão abertos. Antes, assim, o centro era um centro de agiotas. Em qualquer lugarejo, qualquer boteco você entrava, o cara te dava ali, dava uma garantia, o cara te emprestava lá com juros que talvez na época não fossem tão altos. Mas o Alcides fracassa. Então todos resolvem visitar outros agiotas. Visitam mais 2 e não tem nenhuma solução. Aí o Duque, que é um sujeito cheio de ideias, planeja, porque o Alcides tinha um anel relativamente valioso, empenhado. Então ele planeja ir lá, pagar o penhor, e penhorar em outro lugar e conseguir um valor maior, mas para isso ele precisa do dinheiro. Então ele pede ao Anacleto Mondina dinheiro por pouco tempo, aí só para a gente ir lá, né, resgatar o relógio. E eles vão, agora já anoiteceu em Porto Alegre. E o agiota, esse um tal de Martinez, já estava em casa. Aí a gente sente o tempo fluir e a gente começa a ficar tão angustiado quanto o protagonista, né? Porque o tempo está passando e a cidade vai fechar. Porto Alegre era uma cidade que fecha, né? E ele telefona, o Martinez vai lá, e aí ele convence o Mondina, e o Mondina paga os 180 reais do empenho, e ele consegue, lá pelas tantas, convencer, eles foram a outro agiota ainda, para ver se empenhavam o tal de anel, não conseguiram, e aí, por fim, o Mondina fica com o anel, e convence, né, o Mondina lá, e aí o que faz o Duque? Dá 65 mil réis para o Nazianzeno. Vejam bem, empresta, não é dar, empresta. Ou seja, o que nós vamos perceber, à medida que vamos passando pelo livro, as referências das dívidas que ele tem, é que esta angústia que se corporificou aqui no pagamento do leiteiro é perpétua, faz parte da sua vida, é diária.
Começamos a perceber que há um peso tremendo, né, sobre a vida, sobre a alma desse pobre burocrata, desse medíocre burocrata. Aí ele pega o dinheiro, faz umas compras, é bonito, ele vai lá, compra queijo, manteiga, e compra uns leõezinhos de borracha para levar para o filho. Né? Chega em casa, já chega tarde, a mulher acho que estava assustada, manda pegar um vinho numa bodega ali do lado, toma um vinho, sabe-se lá que vinho devia ser em 1930, né? Como deveriam ser os vinhos feitos aqui no Rio Grande do Sul. E aí pega o dinheiro e coloca em cima da mesa da cozinha, e termina com o seu sono. Ele vai dormir, tem um sono muito agitado, muito tenso, muito agoniado, e sonha ou visualiza os ratos em cima da mesa roendo as notas. Eu contei tudo, não vou contar o finalzinho, porque, enfim, né, quem não leu tem que saber esse final, né, um final antológico, num certo sentido. Então, isso assim, apenas para fazer uma pequena sinopse do romance, porque nos interessa agora. O que nos interessa, a mim me interessa pessoalmente, é como esse romance foi construído. E o curioso é que o Dionélio não era um sujeito de uma técnica refinada. Ele não era o Érico era um estudioso de técnica literária. O Érico tem um domínio técnico. Dentro dos romancistas de 30, ele é certamente o melhor. Né? Porque o que ele faz, até em romances que hoje são meio aborrecidos, como Olhar e os Lírios do Campo, especialmente na segunda parte, é magnífico do ponto de vista da estrutura como ele compõe o romance. Ele estudou técnica literária, ele conhecia, e ele, inclusive, poderia ter sido mais ousado, porque ele conhecia e admirava Faulkner. Mas Faulkner é um escritor tortuoso, é um escritor para poucos. E Eric, eu acho que queria ser compreendido e amado. Os escritores querem ser amados, por isso escreve. Né? Pela maioria. Então ele não usou. Talvez, como eu sempre disse, se ele tivesse usado uma técnica mais faulkneriana, teria virado um dos maiores escritores do mundo. Provavelmente, especialmente no Tempo e o Vento. Né? Bom, e aqui, embora o Dionélio não fosse um teórico, não parece que não se interessasse muito, ele conseguiu achar uma fórmula. Porque, vejam, a ideia primordial dele, a ideia primeira dele era escrever um conto. E aí eu me perguntei, por que será? Porque a história cabe num conto. Se eu pensar bem, num certo sentido, ela cabe num conto. O sujeito foi lá, tentou, fez isso e aquilo, não conseguiu dinheiro, voltou para casa. Né? Seria um conto. Né? O Dalton Trevisan faria isso em 2 páginas. Mas eu acho que o Dionélio, ele percebeu que para transmitir, ele intuiu, os escritores às vezes fazem as coisas inconscientemente, ele intuiu, né, que, digamos, apresentar a trajetória desse homem minuciosamente, detalhadamente, na sua insignificância, na sua irrelevância, não estou falando humana, estou falando social, enfim, né, em termos de literatura, seria aprimorar e transferir e transmitir ao leitor a mesma sensação de vulnerabilidade, a mesma sensação de impotência que Nazianzeno experimenta. Ou seja, repetindo, reiterando, ele vai lá, o AJ não está, vai lá, o AJ não tem dinheiro, vai lá, o sujeito diz para ele que já gastou demais com ele, que não tem fábrica de dinheiro. Ou seja, aquela repetição exaustiva e praticamente monótona é que dá a estrutura dramática, né, desse texto. Mas ele começou fazendo uma coisa mais radical ainda. Qual seja, dura 24 horas. O texto dura 24 horas. Começa numa manhã e termina numa outra manhã. Não havia nada no Brasil similar a isso. O que havia, por exemplo, no Érico, a primeira parte, estou falando já do Olhar e os Lírios do Campo, o Resto é Silêncio, vou pegar um outro livro, o Resto é Silêncio, usando a técnica do contraponto, magistralmente, num romance que fica aquém da sua própria técnica, a técnica é melhor que o romance, o Resto é Silêncio, o Érico condensa a ação de vários personagens em 3 dias, no Resto é Silêncio. São 3 dias na vida de 7 personagens que assistem a um suicídio, e a partir daí ele
Cada um segue... O romance é de linhas paralelas, né? Ele usa a chamada técnica do contraponto, que o Eric também usou. Bom, aqui dura 24 horas. Aí, há quem diga... eu já vi algumas análises no eixo Rio-São Paulo, dizendo assim que Dionélio é um vanguardista, que Dionélio estaria, assim, seria uma espécie, assim... estaria algo a ver com Joyce. Olha, Dionélio era um escritor que não gostava da chamada literatura modernista, isso é, desses autores, assim como Joyce, Faulkner. O seu gosto literário se concentrava sobremaneira nos autores russos. Ele era um leitor frenético de romances russos. E me parece que essa noção de 24 horas não é uma questão que ele encare como técnica, e aquilo que eu dizia antes, é uma questão da necessidade do enredo, da intriga. Ele precisa, num livro só, resumir a mesma intriga que se repete, a mesma pequena intriga que se repete várias vezes, né, em tão somente 24 horas. Né, para mostrar um dia comum, um dia banal na vida de um funcionário público do último escalão. Mas o que ele faz de mais ousado tecnicamente, e é isso que me parece que é isso que dá a grandeza aos Ratos, é que ele... Porque senão seria um romance, se ele fizesse um romance narrador normal, em terceira pessoa, nós estaríamos diante possivelmente daqueles desagradáveis, tediosos romances do realismo socialista. Aliás, isso é uma coisa que, se der tempo, eu quero falar. É curioso que um comunista escreveu um romance sem perspectiva, ao contrário do que faziam na época Graciliano Ramos, Jorge Amado, e o Érico, que não era comunista, mas que também sempre abria um horizonte, frequentemente abria um horizonte para os seus personagens. Ele usa um narrador tradicional, um narrador realista em terceira pessoa. Mas este narrador como que é subjugado. Este narrador é deslocado, de certa forma, pela utilização de um procedimento importante no romance, que é o chamado discurso indireto livre. Aquilo que já existe no romance, você encontra no romance inglês do século XVIII, em pequenos momentos. Quem sedimentou, quem deu status, quem deu classe, quem usou de uma maneira, digamos, disciplinada, organizada e maravilhosa, foi Flaubert. Flaubert, que também, de certa forma, disciplinou, organizou e criou, nesse sentido, ele inventou um narrador distante, né? Um narrador, um deus ex machina, um deus fora do mundo que simplesmente narra. Mas esse narrador, a sua narrativa, ele é um narrador onisciente, mas não ficamos sabendo exatamente que ele é onisciente, não fosse o fato de que a todo momento o seu discurso, o discurso do narrador, é interrompido pelo discurso indireto livre. O que faz com que a voz do narrador como que se desloque para a mente, para o pensamento, para a alma de Nasjazena. O ponto de vista dominante do livro não é o do narrador, e sim o do protagonista. Tanto é, eu me lembro que fiz uma vez uma prova e perguntava, nunca mais fiz isso porque eu entendi os alunos ainda jovenzinhos, eu disse, o romance narrado em terceira ou primeira pessoa, muitos, e tinham lido o livro, julgavam que se tratasse de um romance em primeira pessoa. Porque você vê o que o Dionélio pensa por ele mesmo. O discurso indireto livre é aquele que suprime verbos como pensou, cogitou, imaginou, considerou. Reparem, eu dei um exemplo aqui para quem nunca estudou isso, só para dar um exemplo, que é fácil isso. Narrador. O bonde a esta hora sempre vai cheio. Discurso indireto livre. Eu me admiro de haver ainda lugar. Ou seja, ele passou de uma afirmativa que pode ser do narrador, também até pode ser do pensamento dele, mas como está num parágrafo curto, é bem possível que seja o narrador
E em seguida ele, porque aí fala, eu me admiro de haver ainda lugar. A partir disso, ele vai realizar algo realmente inovador na ficção brasileira, porque ele vai criar um sistema que funde, que sintetiza, que involucra dialeticamente, que envelopa o mundo exterior ao mundo interior. De alguma forma, o mundo exterior se filia ao mundo interior. Ou melhor, o mundo exterior só existe enquanto resposta, enquanto ressonância, enquanto visão do Nasiasiano. Não há uma descrição objetiva fora do olhar de Nasiasiano. O mundo só existe ao mundo do olhar de Nasiasiano e não é narrado em primeira pessoa. É algo difícil de fazer. E exatamente a Helena falando, uma voz, é uma voz, né? A voz é a voz do Nasiasiano, nós estamos sentindo, nós estamos ouvindo a voz do pensamento do Nasiasiano, e não a voz do narrador. O narrador como que se eclipsa quase, ele se oculta. O narrador se manifesta apenas sublinhando palavras, como eu falei para vocês, colocando palavras em itálico, de uma maneira, às vezes, que a gente entende, é um reforço, né? Mas que, como eu disse, às vezes não tem explicação, e a explicação é ele está dando ao discurso neutro uma elevação de tom. Está elevando para... Porque senão aquele é quase hipnótico, eu diria, seria quase sonolento, aquele mesmo estilo permanentemente. Eu trouxe um exemplo aqui para mostrar para vocês como funciona essa incorporação permanente do exterior para o interior. Isto é, tudo se concentra no olhar de Nasiasiano. Nasiasiano mal percebe o que diz o motorneiro. Olha a vida exterior. O motorneiro está falando, o motorneiro se virou. Tem um momento que o bonde para diante de duas crianças que estavam atravessando inadvertidamente, e o motorneiro diz, aqui nessa estrada já tem muita gente que não tem mais as pernas, tem gente que só tem uma perna. Mas ele não ouve isso. Ele ouve assim, né? Ouve, porque dentro do seu crânio há um estribilho. Lhe dou mais um dia, tenho certeza. Foi a forma agressiva do leiteiro falar para a mulher. Lhe dou mais um dia. Paga ou não paga? Se não pagar, não tem mais leite. E ele diz assim, tenho certeza, tenho certeza. O leiteiro estava falando da sua própria decisão. Quase ritmado. De novo, a interioridade de Nasiasiano. Lhe dou mais um dia, tenho certeza. A sua cabeça, agora vem o narrador, vem se enchendo confusamente de coisas estranhas, como no meio sonho de figuras geométricas, de linhas em triângulo, e que sempre há um ponto de convergência. E ele começa a repetir, o leiteiro. O leiteiro não é, de novo, é o Nasiasiano, percebe? Essa é a mescla fundamental do romance. Né? E essa introspecção do mundo objetivo. Quer dizer, o mundo objetivo se interioriza, o mundo objetivo vai para dentro da cabeça, né? Da mente do nosso Nasiasiano. Aí vem um negócio curioso também, que é outra novidade no livro. Os romances, os grandes romances vivem uma história, né? Eles têm uma história que tem uma sequência, que tem um crescendo dramático na própria história. Será que fulano vai matar? Será que a fulana vai corresponder ao amor? Né? Será que o sujeito vai derrubar o castelo? Sei lá. Aqui, as cenas elas se repetem. Porque são sempre assim, eles planejam o que eu vou fazer para pegar um dinheiro. Vou falar com o chefe, vou no agiota, vou no Alcides, vou no Duque, vou no negociante, vou jogar no bicho. E tudo se frustra. É a mesma situação, repetida infinitas vezes. Então isso tenderia a perder um pouco de dramaticidade, não fosse algo que é muito bem marcado no tempo, no texto, desculpe, a passagem do tempo. O tempo vai passando. Ele vê os relógios da rua, os relógios da igreja, e ele vê principalmente o sol. Né? O romance ignoraria a natureza, não fosse o olhar de Nasiasiano, mas não é um olhar para contemplar a natureza, é um olhar para imaginar que horas são. E isso, essa passagem do tempo, vai criando uma angústia. É tipo nós, torcedores de futebol, quando o nosso time não consegue empatar e o juiz dá 3 minutos e o cara perde a bola, né? Só que aqui é uma angústia muito mais profunda e séria. Um outro elemento que contribui também para o caráter inovador do livro. Toda a narração
exceção feita a algumas recordações do passado, é no presente do indicativo. É muito difícil narrar no presente do indicativo. Né? Você pode narrar um conto no presente do indicativo, uma crônica, né? Mas, por excelência, o tempo verbal da narração é o passado, né? É o pretérito. E aqui o tempo inteiro. Quer dizer, aquilo vai meio que colocando a cara da realidade sem a mediação de algo que já passou. Cria um simultaneísmo, cria uma simultaneidade entre o que está acontecendo e o que nós estamos lendo. É como se nós estivéssemos junto. A impressão que a gente tem é que a gente está andando lá pelas tantas, a gente começa a suar de andar na rua, nas ruas do centro de Porto Alegre com o Naziazeno. O espaço narrativo é Porto Alegre. Como o Dionelli era meio complicado, Porto Alegre não é chamada de Porto Alegre, mas tem rua com nome de rua de Porto Alegre, a geografia de Porto Alegre tem rua com outro nome, tem rua que não tem nome. Faz parte um pouco, né, dessa construção. Essa Porto Alegre é um pouco uma Porto Alegre, eu vou dizer, uma Porto Alegre sob um ângulo, né, o ângulo do Dionelli Machado. E, claro, do Naziazeno. Já tínhamos falado aqui da infatigável mesmice. Isso aqui é uma expressão que uma vez o Moisés Velhinho usou, até cumprimentei, tipo, o senhor acertou. Numa palavra, né, duas palavras acertou. A infatigável mesmice de tom. Quebrada, no entanto, como eu disse, por aqueles... Né? Aí, ação e personagens, eu queria lembrar com vocês, eu chamo, eu não sei se isso, acho que eu vi em outro lugar, de outro livro, um dia eu peguei, me parece uma definição maravilhosa. Epopeia da banalidade. Podia ser a Odisseia trivial. Né? É isso. Se o romance é a carga do homem contra o mundo, aqui, na verdade, o pobre indivíduo não tem condições de se alçar nem contra os moinhos de vento, né? Nem contra a ordem, nem contra a sociedade burguesa em busca de triunfo, como Rastignac, nem no Pai Goriot, né? Ou como Lucien de Rubempré, nas Ilusões Perdidas, no grande romance do século XIX. É um homem do outro lado da modernidade, aquela dualidade do mundo moderno. Ao mesmo tempo, um mundo de infinitas possibilidades, de ofertas, de chances existenciais, amorosas, né, profissionais, chances do poder, chances do amor. Ele vive o contrário. Aquilo que muitos personagens do romance russo vivem, né? Que é uma sensação de desassossego, peso, opressão, solidão, abandono, amargura e náusea. Tem tudo isso aí junto, né, para a gente sentir esse peso. Mas o romance russo, você pega o Raskolnikov, ou você pega os personagens do Tolstói, a maioria dos personagens do Dostoiévski, eles não se rendem, eles protestam paradoxalmente, matam velhinhas, né? Como o nosso professor Nicote sabe, eu até tenho medo, ele está com uma barba agora, o professor Nicote, típica de assassino russo de romance de Dostoiévski, né? E, então, há uma rebelião contra o destino. Aqui não. Aqui é apenas isso. Né? Tentando escapar, ele está tentando escapar como um ratinho na ratoeira da modernidade, nos labirintos da modernidade, achar uma frincha, uma fresta, uma grita, onde ele possa se socar, encontrar o dinheiro e voltar para casa. Ele é obsessivo, isso aqui também eu já tinha falado, né? O tom sufocante da narrativa, né? Ela sufoca, nós vamos nos sufocando. Eu tenho uma coisa que eu gostei muito quando li pela segunda vez, isso já foi um tempo de aluno da faculdade, que eu percebi assim, quer dizer, a cidade é vista ela não tem uma visão. Você pega o Érico, quando ele descreve a praia de Ipanema, não me lembro agora sem olhar os lírios do campo, ele descreve o Moinhos de Vento em Caminhos Cruzados, são descrições, descreve a Praça da Alfândega em O Resto é Silêncio, né? A gente vê Porto Alegre. O Scliar, então, a gente vê Porto Alegre. O Josué, a gente vê Porto Alegre. Mas a Porto Alegre, como disse muito bem o Caco Coelho, que eu vi que fez uma observação agora aqui, um dos grandes diretores de teatro, né, de Porto Alegre, querido amigo, o Porto Alegre essa Porto Alegre é do Dionélio. Essa Porto Alegre não era só isso, né? Porto Alegre era mais do que isso. Mas essa do Dionélio é esse sufoco, é essa asfixia, essa sensação de um mergulho no nada, um mergulho no vazio. Né? E então essa cidade aparece assim como em flashes, né?
Opa, até já perdi meus óculos aqui, gesticulando, né, freneticamente. É que eu me entusiasmo, o livro me entusiasma, como vocês já viram. Então, são fragmentos, né? A cidade vem sobre pequenos recortes, né? E sempre os recortes amargos, né? Sempre os recortes da falta de solidariedade, do desprezo pelo homem, pelos de baixo, né? E ele sente isso através de ondas sucessivas que, se vocês relerem o livro, vocês vão ver. Tá calor, de repente ele sua, de repente vem um bafo frio, um bafo gélido, e ele andando, né? Tem gente que já fez, até saiu uma matéria muito boa no Jornal do Comércio, assim, a peregrinação, um roteiro convulso, eu vou chamar assim, porque não é um roteiro turístico, nem um roteiro organizado, o roteiro convulso de Nasiaziano pelas ruas do centro de Porto Alegre, e também aqui, ele vai até ali, como eu disse, vai até ali no... hoje ali, não sei se é Bonfim, Avenida Independência, por ali. Vamos continuar, porque eu já estou passando da hora, minha mulher já me fez sinais, eu me perco em digressões, perdão. Aqui sim, isso eu queria falar com vocês. Ele é o pobre diabo, essa a melhor definição para o Nasiaziano, pobre diabo. Né? No sentido, eu não sei se vocês viram o filme que eu recomendo, do Joseph Losey, Eva, né? Eva é uma cortesã e tem acho que é um professor, os professores às vezes, né, ficam meio bocós, né? E ele, não sei se é professor, o que ele é, e ela o despreza, e ele, desesperado por ela, e termina o filme do Joseph Losey, grande diretor, ela entrando num fiacre, olhando para ele na chuva, todo molhado, né? Todo molhado, diferente do Cantando na Chuva, ele ali, um pobrezinho. E ela diz isso para ele, pauvre type, pobre diabo. O pobre diabo aqui está no sentido, não é bem o do Dostoiévski, que é o sentido do Gogol, que era um cara que ele leu muitas vezes. O Capote era um dos livros de cabeceira do Dionério Machado. É um sujeito que não tem poder sobre o seu destino. Esse é o sentido de pobre diabo. Né? O sujeito que não tem escolha. É o sujeito que é arrastado, né, pelas correntezas da vida, pelas tormentas da vida, pelas impurezas do mundo, e não consegue em nenhum momento opor-se a este jorro, né, digamos, de fragmentos geralmente desprezíveis, tristes, que a vida joga em sua direção. E assim, o seu drama existencial, que em outros autores é muito mais complexo ou requintado, nele é simplesmente um problema pecuniário, um problema, ele tem que pagar, ele tem que arrumar 53 mil reais. E ele não tem força suficiente, num certo sentido, né, de protestar contra o mundo, de tentar, vou dar um golpe, vou assaltar um banco, né? Então, nesse sentido, não é um sentido pejorativo de pobre diabo, é de um pobre tipo, de um pobrezinho, um pobre coitado. Aqui eu podia falar, mas me agrada muito falar de Porto Alegre dos anos 30, porque é uma cidade muito, muito tumultuosa já para a década de 30. Porto Alegre é um centro industrial, é uma capital industrial, é o terceiro centro industrial, próximo do Rio. São Paulo já se fora, né, como grande núcleo industrial do país. Mas essa cidade moderna, né, que parecia tão acolhedora, e foi tão acolhedora, que permite o sonho. Reparem olhar os lírios do campo do Érico, né? O personagem é um pobre, mas ele se alça, claro, sacrificando seus ideais, sacrificando sua família, ele se alça, a cidade oferece oportunidades. Ela não tolhe todas as oportunidades humanas. Agora, essa cidade, olhem como ele fala, eu acho que isso aqui, essa imagem, ele vê o sol, uma moeda em brasa, parece que é uma tradução, parece que é uma metáfora mesmo, né? Da cidade capitalista surgindo, uma cidade reificada, já coisificada, onde os valores já são medidos pelo dinheiro, né? Mas o que é mais, para mim, impressionante no livro, preste atenção se um dia relê-lo, é a quantidade de vezes que ele se refere a um dia amarelo. A toda hora ele olha para a sombra, o sol amarelo, tudo é amarelo, mas não é um amarelo luminoso, não é o sol que nos aquece, não é o sol que nos ilumina, é um amarelo depressivo, é um amarelo assim, a Van Gogh, né? Quer dizer, é um amarelo expressionista que deforma um pouco as coisas, que deforma
Isso seria uma outra coisa para estudar no Dionélio, assim, uma certa visão expressionista nesse sentido de deformar os seres, de deformar a paisagem. Ele olha para a usina está lá, gente, a usina, e a usina, né, parece um prédio escuro, feio e sujo. O rio é olhoso. E mesmo as ilhas que estão lá no horizonte também, elas são, né, amarelas. Quer dizer, há uma tradução, o cenário parece traduzir uma continuidade da alma dilacerada e da impotência de Nazianzen. Tá, já 24. Bom, só para terminar, rapidamente. Nazianzen divide os habitantes de Porto Alegre em 2 núcleos. Ele não diz isso, claro, quem está dizendo aqui sou eu. Os ajustados, isto é, os vencedores, que o olham como desprezo. Ele tem uma percepção social pequena, mínima, mas assim, ele percebe os de cima e os de baixo. E ele tem, ao mesmo tempo, uma profunda admiração pelos de baixo, especialmente os de baixo que conseguem sobreviver. Isso é uma coisa importantíssima, e que era uma coisa que havia em todo o Brasil e aqui em Porto Alegre também. Eu recordo, anos 50, meu querido, falecido tio Narciso, um homem que vestia de branco, um sapato bicolor, chapéu panamá, ia para o mercado, ele apostava no turf, ele jogava, ele não era propriamente um virador, mas ele conhecia todos. A gente ia lá para o mercado e cercava de gente, todo mundo com pule do Jockey Club, né, com o jogo do bicho, todo mundo... Havia esse sujeito que se virava, era o cavador, porque a sociedade ainda não estava totalmente estruturada. Por exemplo, uma das coisas que aparece aqui, ele vai cobrar um aluguel. Os aluguéis eram cobrados por cavadores, não tinha um sistema, não tinha uma imobiliária. Os carnês, não tinha um carnê, um sistema de carnê, muito menos cartão de crédito. Então o cara batia na casa do sujeito lá para cobrar a dívida. E esses caras que ficavam lá faziam disso. Viviam do jogo, faziam uma coisa aqui, uma coisa lá. E são esses os personagens com que o Nazianzen se sente próximo. Ele faz parte desse mundo dos de baixo. E aí ele volta para casa com dinheiro, né? Volta para casa. Eu acho bonito ele chegando, sabe, os leõezinhos de borracha, é uma coisa mais humilde. Pode haver coisa mais, levar um leãozinho pequenininho, 2 leõezinhos de borracha para o filho. O pobre Nazianzen. Ele deita, bota o dinheiro. E aí vem uma noite, são 2 capítulos que ele fica nessa insônia, né? Um estado assim pastoso, a consciência fica pastosa, ele não está adormecido, mas não está acordado, ele acorda, às vezes vem os ruídos lá de fora, de novo, né? O mundo lá de fora sempre penetrando na consciência, os ruídos lá de fora, o bonde, né? De vez em quando tem o bonde, Porto Alegre tinha bonde de hora em hora na madrugada, a gente ouvia aquilo, né? Lindo, aqueles bondes fantasmagóricos, iluminados, rugidores, passando pelas ruas desertas da cidade. Ele vê bonde, ele ouve um grito, né? Ele ouve também, como um tropel, reparem a expressão que ele usa, é a palavra dele, um tropel. Depois ele fala no ruflar de tambores, os ratos, e vê os ratos, quer dizer, calcula ver os ratos em cima da mesa roendo o dinheiro, né? Ele não vai chegar a ver naquele momento. E de repente ele acorda e imagine o que ele vê. Tudo está sendo envolvido por uma claridade opaca de um amarelo meio sanguíneo, percebe? Mesmo amarelo sanguíneo, opaco, pálido, como era o céu, como era a usina, como era tudo, né? A vida pálida, a vida amarela, a vida deformada. Amarelo, melancolia, é verdade, é isso que eu queria dizer. A melancolia de um mundo, né? Talvez ele não consiga expressar através da palavra melancolia. A gente vê que ele é uma pessoa, ele vem de fora, ele tem uns lampejos, uma que outra lembrança, mas ele não é um nostálgico do interior completamente, não é como os personagens do Ciro Martins que voltam para o passado, né? Não, ele está na cidade, ele não tem outra saída, não há como voltar, não há um retorno, não há a possibilidade do retorno. Ele não saberia ele próprio descrever, então como ele não consegue descrever o que sente, ele traduz isso, né, de forma de uma pulsão visual, vamos dizer assim, nesse amarelo meio sanguíneo, né? Meio sanguíneo. É bonito.
Tá, não vou dar o final, mas o sentido final, sim, eu posso dar. O problema econômico dele vai continuar. Seja o que acontecer, os ratos vão ver o dinheiro, não vão? Tandarandan. Tem que ler para saber, quem não leu. É importante. Mas ele ele tem dívida já está com dívida com seus amigos, aí ele vai ter que pagar uma dívida com outra dívida e assim ele vai. O seu mundo é uma espécie de bola, né? Bola de neve que vai, até um dia o seu coração parar. Mas há possibilidades, há quem interprete. Eu acho um pouco assim. Eu não gosto de interpretações simbólicas, eu tenho um pouco de dúvidas a respeito. Tem gente que vê símbolos em tudo. Ao rato roer roupa do rei de Roma. Temos que ter cuidado com a simbologia em autores realistas. Né? Mas eu acho que essas duas aqui são hipóteses que poderiam, né, talvez nem conscientes do autor. Os ratos são os ratos que o corroem, né? Os ratos que rasgam, que roem a sua vida, o seu corpo, né, a sua cabeça, né, que se esgota nessa pobreza sem limites. A própria vida de Nasiazeno, isso aqui quem coloca, eu vou fazer jus aqui, é minha colega, querida amiga Regina, que se dedica a coletar níqueis para sobrevivência, como um rato que coleta migalhas para sobreviver. Essa imagem eu acho boa, esse símbolo eu acho interessante. É um grande romance. É um grande romance. Talvez não tenha o charme, a aventura, né, a quantidade de paixões humanas que nós estamos acostumados a ler nos grandes romancistas, mas o legal da literatura é que não há uma fórmula única do grande romance, do grande poema. Há infinitas. Né? E os bons leitores, como vocês, como eu também me julgo um bom leitor, somos aqueles leitores que, sendo um livro, é como o Aguinaldo, o louco de Santa Maria, que, tendo um livro pela frente, esquece tudo. Então, quem não leu, prepare-se para uma aventura boa. E quem leu faz muitos anos, ele leu aqui. Eu tenho um aluno aqui que já leu há 30 anos atrás, lê de novo esse livro. Obrigado a todos que estiveram nessa... Eu fui meio às pressas isso aqui, porque foi ontem de noite que eu fiquei sabendo que ia dar. Olha o meu amigo, escritor, querido Dionísio, Débora Mutter, tem muita gente se pronunciando aqui. A gente aqui não consegue fazer esse duplo... Né, vão passando as coisas, mas às vezes tu está prestando atenção na tua própria fala e perde um pouco. O Dionísio, queridão, Ana Schuch, não mencionei, meu Lauri Maciel. Lauri Maciel, quando eu falei para ele, porque era meu primo em segundo grau, e foi meu protetor quase aqui em Porto Alegre, o queridíssimo Lauri Maciel, uma das pessoas mais generosas, acho que é a pessoa mais generosa que eu conheci na minha vida. E ele... o Lauri tinha uma paixão pelos ratos, assim, absoluta, né? E eu fui ler no colégio, com 16 anos, não gostei, fui falar para ele, aí ele passou, e ele me levava, às vezes nós vamos passear por aí para falar de literatura. Ele dirigia pessimamente, eu contei esses dias para o Sérgio Faraco, e a neta dele também me disse a mesma coisa. Ele ia batendo no canteiro, no meio-fio, e falando apaixonadamente. Uma das suas paixões era o Dionélio Machado. Claro, depois eu fui ver, não sei se cheguei, acho que disse sim para ele, que era realmente um grande romance, que ele tinha toda a razão, e que eu era por demais jovem e por demais nécio para poder compreender esse livro. Obrigado, Ana, por lembrar e fazer me lembrar dessa pessoa tão estimável que foi o Lauri. Bom, gente, era para ser 1 hora, falei 1 hora e 13 minutos, cansei todo mundo. Quinta-feira, olha, vai ser bom isso aqui, hein? A Regina tem uma bagagem literária. Eu agora vou tratar de convencer aqui para trazer para nós mais uma vez. Ele teve ao vivo, mas eu quero trazer aqui um grande leitor, um maravilhoso, um excepcional leitor, Flávio Loureiro Chaves. Ele refuga muito convites, mas eu tenho um jeito no ano passado, consegui atraí-lo, consegui levá-lo à Feira do Livro para dar uma palestra sensacional sobre o Moby Dick. Quem assistiu, a gente não gravou, quem não assistiu, dane-se. Boa noite a todos,
Foi um prazer, muito obrigado pela presença. Vou procurar responder todos vocês aí, os que participaram, depois no meu Face. Certo, gente? Até quinta-feira, então. Tchau para todos.